essa parte foi para instigar. Instigar em relação às medidas políticas públicas voltadas aqui, mais para a esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, quando nós lutamos por uma enfermidade, não é só por ela, é para outras também. Quando nós temos um ganho para uma área, esse ganho é transferido para outras áreas também. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande. Aqui, nós temos um período para podermos conversar, instigar, para que as sugestões saiam e dessas sugestões, que proposições depois sejam bem colocadas e debatidas e conseguidas também. Dentre as falas das pessoas que vieram aqui hoje, deu para ver o seguinte: algumas necessidades importantes em relação à esclerose lateral amiotrófica. Primeira delas, para medidas políticas e públicas voltadas a ela. Kit sonda gastrostomia endoscópica percutânea, que custa ao redor de R$1.000. E a parte pública não tem esse kit. E quando alguém necessita, precisa pagar. Pagar uma coisa que é pública. Interessante que há certas doenças que têm certos medicamentos muito caros, esses medicamentos, eles são conseguidos pelo SUS. Mas o kit sonda não. Então essa já foi colocada aqui como uma necessidade. A distribuição do BiPAP, do respirador domiciliar. Aqui em São Paulo nós temos. Algumas outras cidades têm também. Só que há uma necessidade de distribuição para outras cidades próximas de São Paulo, distantes de São Paulo e outros estados também. É uma outra necessidade. Assim como que a grande deputada federal Mara Gabrilli comentou, daquele aparelho chamado Cough Assist, ou auxiliar de tosse, que ajuda a tossir. Nós temos que fazer uma proposição para isto. Uma outra muito importante. Quando alguém tem alguma doença, uma doença cuja medicação é muito cara, nós não temos dinheiro para comprá-la. Assim aconteceu com a Abrela no começo da sua vivência. Saiu um remédio chamado Riluzol. Esse remédio chamado Riluzol, ele era importado, ele custava mais de $1.000 a caixinha de 60 comprimidos. Na verdade, 56 comprimidos. Muito caro. Quem tem condições de comprar? Pouca gente. A Abrela começou a lutar com o direito daquele indivíduo, com aquela doença, de ter acesso a essa medicação sob uma forma gratuita, como que se encontra escrito na Constituição nossa. A saúde é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Se tem uma medicação que é cara, o Estado tem que assumir essa responsabilidade também. Essa luta foi de 1997 até 2000. Em 2001 nós conseguimos a portaria, com acesso gratuito à medicação. Faz 10 anos isso. Depois foi em relação ao respirador domiciliar, ao BiPAP. Juntamente com a ABDIM, Associação Brasileira de Distrofia Muscular, e o Instituto do Sono, nós conseguimos uma portaria para que pessoas com necessidade especial, com dificuldade respiratória, tivessem acesso a esse respirador. Nós temos aqui em São Paulo o respirador gratuito. O respirador, mas o no break, que é aquele aparelho que faz com que ele funcione sem parar, mais a traqueia, que é aquela parte que conecta o respirador ao paciente, mais a máscara colocada, isso custa R$20.000. E quando quebra, o que acontece? Não pode quebrar. Se quebrar, a pessoa deixa de respirar. Então tem que ter um cuidado especial para esse uso. Tem uma portaria, só que ela não é cumprida na maioria das cidades do país, na maioria dos estados do país. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que melhorar esse aspecto que é colocado. Em relação à nutrição, nós temos direito ao remédio, mas nós não temos direito ao alimento. Olha que engraçado. Só que o alimento, sob uma forma de comprar, fazê-lo, mastigar e engolir, é uma forma. Mas para aquele que tem dificuldade para mastigar e engolir, que precisa da sonda, já não é o alimento mais caseiro que é o adequado para esse indivíduo. É a alimentação integral. E essa integral, ela custa R$1.500 a R$2.000 por mês. Se o Estado dá medicamento, que faz parte das portarias, por que não? Aquilo que é mais importante do que o próprio comprimidinho, que é o alimento. E por que não ter acesso a essa alimentação integral? É uma outra proposição também. Assim como com a locomoção. Eu estava vendo as cadeiras de rodas. Essas cadeiras, lá nos Estados Unidos, elas não servem para ninguém. Para ninguém. O Miguel, eu estava vendo que uma das cadeiras nossas aqui está com pneu murcho. Completamente murcho.
E é interessante que quando nós vamos aos congressos americanos, onde há presença de pacientes, sempre há presença de pacientes,